Olá pessoal, às vezes a gente chora sozinho, né? Depois para gravar. Mas vamos dar continuidade ao assunto do que você sabe sobre Deus. E é um tema que eu estou trabalhando agora. Eu acho que é muito importante a gente falar muito sobre isso, porque nós já escutamos tudo sobre Deus, quase tudo. E ainda carregamos dúvidas da realidade. Mas a certeza que temos, que carregamos com certeza, todos nós, de qualquer religião, é que Deus existe. E pronto. Que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus é misericórdia. É o que aprendemos. Praticamente em qualquer religião se fala isto. Mas muita gente em todas as religiões que estão, não são todos, é claro, mas alguns não duvidam dessa possibilidade, dessa situação, que Deus é Pai e amor, sabe disso que é, sente isto, acredita nisso, vive isto. Mas quando se questiona o mundo que está vivendo, as dificuldades nos relacionamentos, as brigas de família, as agressões com armas, com tiros, com balas, com mortes, os acontecimentos com grandes guerras que são criadas pelo homem, as pessoas morando nas favelas com grandes dificuldades, alguns morando debaixo da ponte, em pequenos barracos, e alguns homens ricos vivendo grandes coisas, e às vezes nem vão à igreja, mas estão poderosos. E aprendemos no meio desse caminho também a existência do diabo, que o diabo atenta, que o diabo faz isso, faz aquilo, mas aprendemos uma série de coisas e a gente acaba questionando certas coisas. Então a gente acaba até inconscientemente questionando o próprio Deus. Quer dizer, não entendendo isto. Não entendendo por que o mundo está assim. Por que certas pessoas vão para a escola e não conseguem aprender quase nada, têm dificuldade de aprender. Fica anos e anos na escola, repete de série escolar, não aprendem. Já tem outros que já vão na escola, parece que já aprendem a ler no mesmo dia, questionam professores, são extremamente inteligentes. Coloca o professor contra a parede com certas perguntas difíceis de responder, que o professor está achando que aquele aluno não entende nada. Ele vai para ali para ensinar uma coisa, encontra um aluno que está com a mente lá em cima. E aí Deus nisso aí, esse Deus que nós aprendemos, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, de sabedoria infinita. Como é que fica esse Deus nisso aí? Por isso que é preciso questionar. E às vezes a gente fala assim, não se questiona Deus. A gente não pode questionar Deus. Deus não pode questionar Deus. Deus é um ser que a gente não pode tocar neste assunto. Isso é uma coisa que as igrejas ensinaram também. Porque não queriam que nós despertássemos para a verdade divina, para a realidade divina. Fizeram tudo para que pudéssemos continuar cegos no escuro. Então eles pregam o Deus do jeito deles, do jeito que eles querem que a gente acredite. Infelizmente é isto. Mas isso não tem funcionado muito bem. Que é justamente porque tentam esconder a verdadeira divindade divina, acho que não sei se é assim que fala, são pessoas simples da obra, não tem um vocabulário rico para conversar, são pessoas simples. Mas é uma coisa interessante, porque por que tantas religiões? Eu já falei tanto disso nesses vídeos por aí. Se não pode questionar, por que essa divisão? Alguém sai de uma religião e vai para outra, procurando Deus, procurando entender num outro lugar, um lugar que naquela religião não explicou. Porque alguém está
pastoreando uma igreja, dirigindo uma igreja qualquer, seja ele padre ou pastor, está fazendo um trabalho religioso muito bonito, por sinal, às vezes a gente admira o trabalho deles, tem uma dedicação profunda, um amor pelo trabalho que estão fazendo ali dentro do campo religioso que a gente admira, mas dentro de um paradigma que não responde perguntas de certas pessoas, não responde. E faz as pessoas procurarem uma outra religião, depois uma outra, essas coisas. É com todo mundo? Não, não é com todo mundo, é com algumas pessoas. Mas essas algumas pessoas estão aumentando cada dia mais. E mesmo a gente participando de uma determinada religião, e estudando, acreditando, tudo, mesmo assim a gente vai lá comprar um livro do Hélio Couto, um livro do Jairo Luz, que agora foi lançado, Sua Vida Vale Ouro. Até convido você para comprar este livro, para fazer parte do seu conhecimento. Outros vão comprar o livro do Neville Goddard, do Joel Goldsmith. Eu falo muito desses camaradas aí porque a gente tem um contato muito forte. Embora eu nunca li nada deles. Eu ganhei um livro de uma moça uma vez, ela enviou um livro para mim, um livro pequenininho, fininho, do Joel Goldsmith. Eu comecei a ler, li a primeira página, entendi o resto. Eu não precisava ler aquilo. Não precisava. É muito, muito rico, muito rico, muito rico. O Greg Braden, eu assisti um vídeo de 5 minutos de Greg Braden, falando umas coisas. Pronto. Não precisei mais ver Greg Braden, não vi ele mais, ele sumiu dos meus contatos aqui, não aparece mais para me ler, para me ouvi-lo, os papos dele. Mas sei da riqueza dele. Quer dizer, muitas pessoas estão procurando esse tipo de conhecimento, quer dizer, estão entrando para o campo da espiritualidade, quer dizer, está querendo entender o mundo do espírito, o mundo da luz. E agora, como estão procurando o mundo da luz, está aparecendo a história de seres de outra dimensão que existem. E aí agora começa a falar da história de vida de extraterrestre no meio disso aí, e começa a questionar essa questão. E Deus lá no outro planeta? Me perguntaram há pouco tempo se Jesus tinha morrido na cruz em algum outro planeta. Se Jesus esteve no outro planeta fazendo alguma coisa. Quem era Jesus mesmo, então, para mim? Já que tem outros planetas aí, aquele negócio todo, quer dizer, pessoas estão começando a questionar coisas interessantes. Mas por quê? Porque nas próprias igrejas não estão falando aquilo que precisa ser falado, e não tem culpa disso também não. Estão pregando dentro de uma doutrina, para doar para os outros algo que eles acreditam. Só isto. Pode ser uma pessoa que nem eu. Eu tenho um irmão que falou para mim, se um dia o Jairo vai criar uma igreja para ele, porque ele tem uma cabeça diferente. Eu falei para ele, meu filho, jamais eu faria isso. Criar uma igreja para mim. Mas hoje eu estou num trabalho da espiritualidade, é como se eu tivesse uma igreja, na verdade. Parece mesmo uma igreja que tem muita gente. Se juntar todo mundo que me segue, dá para encher uma igreja. Uma igreja bem grande, dá para encher. Encher bem. E eu nunca preocupei com dinheiro. Uma outra coisa que as igrejas fazem muito. Quando começam a trabalhar, eles estão muito preocupadas em construir palacetes, estão muito preocupados em fazer obras faraônicas, com aquelas vidraças lindas, aquela coisa toda. Enquanto isso, tem uma pessoa lá debaixo da ponte, passando necessidade. Às vezes o padre passa de carro, o pastor passa de carro e nem vê essas pessoas. Nem vê elas. Dificilmente você vai falar que um padre, um pastor andou visitando hospitais, cadeias. Quando vai é para poder pregar um paradigma. Às vezes nem vai por amor. Às vezes vão visitar lá, vai lá e leva a Bíblia para estudar a Bíblia. Às vezes a pessoa que está no hospital, às vezes é de uma determinada religião, já vi isso acontecer, de uma determinada religião, aí chega outro de outra religião lá para ler a Bíblia para ele. Quer dizer, não vai lá para bater um papo,
Visitar uma pessoa no hospital é por aí. Ir lá, não precisa levar a Bíblia não, vai falar de Deus sim, mas não precisa levar a Bíblia. Não precisa mostrar que você tem uma igreja não, você vai levar o seu amor de cristão. Vai lá visitar aquela pessoa no hospital ou na cadeia. Poxa, o que você está fazendo aqui? Como é que você está? Né? Me conta a sua história. Tá? Seja amigo dessa pessoa. Não vai lá encher o saco dessa pessoa, perturbar ela. Falando, mas falar de Jesus, falar de Deus não é perturbar sim. Às vezes a pessoa não quer. Tem umas pessoas que costumam vir até na minha casa pregar o evangelho. Eu falo assim, não precisa pregar o evangelho na minha casa. Eu sou o evangelho. Eu sou o evangelho. Não precisa te preocupar. Esse perturba, às vezes a pessoa está no hospital, está precisando de um abraço, de um carinho, de atenção. Está precisando de conversar outros assuntos, não tem nada a ver com doença. Sabe? Levar alegria para a pessoa, contar uma história, vai contar uma piada boa, dar umas belas risadas, levar umas frutas para a pessoa comer. Sabe? Ser aquela pessoa amável. Isso sim, você está fazendo o papel de cristão. Não é lá, vem cá pregar Jesus para você, que não sei o quê, papapá, não. Você deixa a pessoa mais doente ainda. Então não é por aí. Então, às vezes, a gente precisa ir para as meditações e perguntar para esse Deus que está dentro de nós. Olha, é assim mesmo que faz? Eu estou fazendo a coisa certa, estou levando a sua palavra para os outros, mas eu estou levando a palavra de forma certa? Eu estou fazendo os outros ficar com raiva de mim, chateado comigo, não querendo a minha presença? Eu estou forçando as pessoas a gostar do Senhor? É isso que é certo? Começa a questionar. Ou eu não estou indo, não faço visita para ninguém, mas por que eu não faço? Quer dizer, como é que Deus está movendo a minha vida nesses contextos aí? Como que Ele está movendo? Como é que eu vejo Deus dentro de mim? O que eu sei sobre Ele? Eu sou católico, mas tem um Deus lá no hinduísmo. Eu sou católico, mas tem um Deus lá no budismo. Eu sou católico, mas tem um Deus lá no espiritismo. Mas lá não tem, lá Deus não está lá. Tem gente que faz esse julgamento. Ele não está em toda parte. Eu falei para a senhora uma vez que Deus existia em tudo. Nas plantas, nos animais, nos insetos, Deus está presente. Ela falou, não. O Deus só está presente no homem e na mulher, e mais ninguém. Nos animais não está. Eu não acredito que os animais têm espírito de Deus, não. Mas como que o animal sente? Chora, reclama, pede carinho. De onde vem isso? Essa coisa que o animal sente pela gente. O que a gente sente pelo animal. O que é o amor? Tem ideia do que é isso? Amor. Essa palavra tão bonita. Tem ideia do que é amor? Aquele cachorro que te olha com aquele olhar puro, que é muito mais puro do que o olhar de um ser humano que está cheio de paradigma. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente está aqui, tem gente que me chama de professor, de espiritualista, de mestre, de pastor, de padre, de amigo, de pai. E eu diria que eu sou amor. Puro amor. Não que eu sou melhor do que ninguém, mas é porque eu sei que as pessoas são puro amor. Todos. Sem exceção. Todas as pessoas é puro amor. Por isso que a gente tem essa energia que nos conecta. E é por isso que a gente está fazendo perguntas por aí, inconsciente, e às vezes nem querendo fazê-la, porque temos um paradigma que nos proíbe questionar. Mas a questão não é questionar Deus. Não estou falando assim, o que você sabe sobre Deus, não se trata de questionar Deus. Se trata de questionar a gente mesmo, questionar as nossas crenças. E isso se faz sozinho. Isso você não pergunta para o Jairo. Jairo, como é que é certo? Você não tem que ir lá no pastor, o pastor, estou fazendo isso aqui, isso é certo, pastor? É certo, padre, é certo, seu Jairo. Professor, me fala aí, não. Você tem uma dúvida?
Ninguém melhor para responder a sua pergunta do que o próprio Deus. É em você. Sendo você. Às vezes a gente fala que tudo é um, mas não assume que a gente é um nesse tudo. Que somos únicos. Que eu e você somos únicos. Somos únicos. Eu amo você. Você me ama. Como um ser separado. Como duas pessoas que entraram, ou duas ou três pessoas, meia dúzia de pessoas entraram dentro da mata. Distribuíram. Cada um foi dois para cada lado, para andar pela mata. Para ver o que tinha. Depois eles se encontraram num determinado ponto e fica assim, o que aconteceu lá? O que foi lá que você viu? Por isso o quê? Vamos trocar experiência. Mas estão todos no mesmo objetivo, na mesma coisa, no mesmo campo, na mesma busca. Cada um vai contar suas novidades. Cada um vai contar suas experiências. Cada centelha vai falar o que passou. Olha, eu casei na família fulano de tal, assim, depois eu casei de novo, eu morri, eu casei de novo. Aí quando eu morri, aí eu voltei, aí eu casei de novo com outra pessoa, e eu tive tantos filhos, e foi assim. Aí depois eu morri de novo, aí eu morri com tiro, eu morri com facada, eu morri desse jeito, foi assim, foi assado. Você vai contar a sua história. Isso acontece na dimensão paralela. Essas conversações. E essas conversações, elas acontecem no mundo físico, com seres não físicos, contando histórias das experiências, nos ensinando as coisas certas de se fazer e o que a gente tem que falar para os outros. E que a gente não tem que programar o assunto também. Programar, vou falar sobre o quê? O tema é esse, só o título, pronto. Você vai falar sobre esse assunto um monte de dias. E o que eu vou falar no próximo vídeo, no outro, como é que fica? Não se preocupe. Não se preocupe. Você, como ser humano, está preocupado demais com as coisas. Você está esquecendo que somos uma coisa só. Pensamos na mesma direção. O meu amigo chegou aqui de novo. Sobe aí, vai. Ele está sempre fazendo isso, né? Agora vocês vão acostumar com ele, hein? Né, Bruce? Ele vem cá sempre porque ele quer olhar para a rua, mas quer ficar perto de mim. Então é isso. Viver isso, entender essa questão do amor aí. A gente aprende com esses seres aí as coisas. Mas a gente só tem esse negócio depois que você tem um vasto tempo de meditação, e de acordo com a meditação, de acordo com a entrega de você para Deus, aí você descobre que você entrega você para você mesmo. Você entra num universo onde você sabe que é como se você fosse fazer qualquer coisa e que você sabe fazer qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa que você quiser fazer, você sabe fazer, porque você está presente naquele que sabe fazer. E você está conectado com essa pessoa, então na hora que você vai fazer uma coisa, a consciência do outro faz você fazer uma coisa cá. Você entende? Por exemplo, eu não sei dirigir, eu entro dentro do carro, mas alguém que sabe dirigir conecta comigo. É inconsciente, é um só. Então essa pessoa, a conexão, o conhecimento dela como motorista, me faz eu dirigir. Porque eu acredito nessa conexão, eu vivo essa conexão. Então, eu não tenho problema para fazer, por exemplo, meu trabalho de arte. Porque alguém lá do passado distante sabia fazer o trabalho que eu faço. Eu disse, eu quero fazer isso aqui, então pronto. A mensagem do conhecimento chega no meu inconsciente. Aí eu fiz obras de artes lindas no Rio de Janeiro, trabalhei para todo lado. E já fiz coisas assim, muito interessantes por aí. Obras lindas. E sem nunca ter feito antes a mesma coisa. Por quê? Porque uma consciência que sabe se conecta com a minha e eu capto essa consciência sem perceber. Eu fui tentar descobrir depois por que eu sabia fazer tantas coisas. Aí me falaram dos registros arcásticos. Olha, o pessoal, quem fala de registro arcástico não tem ideia do que eu sei.
de experiência, de convivência e de razão por que a gente faz as coisas certas. Sabe aquele negócio que você faz um trabalho, você é chamado para fazer um trabalho que você nunca fez e você tem que fazer sozinho? E você faz aquele trabalho e fica bom depois, sabe por quê? Porque você fica humilde, quer dizer, você enche de amor. A humildade é amor puro. E quando você fica humilde e enche de amor, você faz uma conexão com aquele que sabe fazer aquilo. Aí você faz. Porque tudo é um, sabe? Tudo é um. Aí você faz, depois você fica ali, levanta o ego, mas você, como não tem conhecimento, levanta o ego. Mas você não para pra pensar que você pensou com a mente do outro. Era o outro que estava pensando e você estava fazendo. Entende? Essa coisa. Então é mais ou menos por aí. Então, esse cachorro não me dá sossego aqui. Então eu tô falando aqui, né? Ele está apaixonado comigo. Eita, puxa vida, né? Então, assim, são coisas que você não aprendeu ainda. Não aprendeu. A sua maior igreja é a meditação. É a meditação. E depois você vive uma vida normal. Normal. Feliz da vida, alegre. Isso é muito bom. Isso não tem preço. Então aí você descobre Deus. Aí você para de fazer perguntas, você para de questionar. Você não quer saber de onde é que é isso, onde é que é aquilo. Aí você entende a vida extraterrena, a vida intraterrena que está debaixo do chão. Você entende coisas, os extraterrestres, a ligação das plantas com o homem, dos animais com o homem. Você consegue ver coisas, consegue ver o movimento da terra. Você consegue ler as consciências. Olha, você consegue fazer coisas inexplicáveis para os outros, para você falar para os outros. Então o Jairo, por exemplo, nunca vai poder chegar aqui e falar assim, olha, faça isso e faça aquilo, igual um pastor ou um padre exige. A única coisa que eu falo é o seguinte, fique sozinho, faça meditações, 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 vira um budista da vida. Eu não sou budista. Eu não sou budista, eu não sou espírita, eu não sou católico, eu não sou evangélico, não sei o quê, eu não sigo religião nenhuma, não sigo etnia de nada. Candomblessista, nada, nada, nada. Eu saí da igreja católica e parei no tempo da espiritualidade. Isso aconteceu comigo. Estou aqui. E vocês não têm ideia, se eu pudesse, eu colocaria tudo que está dentro de mim, dentro de todo mundo hoje. Mas eu vim para aqui, para esse planeta, para fazer um trabalho e mostrar certas coisas, falar de certas coisas que nem eu sabia que existia. E estou aqui, com amor, muito amor. Eu te peço, vem comigo, por favor.